Salve, salve concurseiro! E aí, como é que vocês estão? Bora para a resolução do primeiro simulado aí do Clube 2PM? Vem comigo, se você ficou com dúvida, vem comigo e vamos tirar todas as suas dúvidas agora. Valeu! Então temos aí o simulado que você pegou comigo lá. Simuladinho, Clube 2PM. Aqui você deve ter visto as regras, certo? Tem as regrinhas de como você fazer, como você seguir, para você ter o melhor desempenho, para você conseguir utilizar ele da melhor forma possível. Então temos aí simulados de 5 questões, de 10, de 12 e de 15. Então é cadenciado, beleza? Eu espero que você tenha já feito os primeiros, que são ali aquela aclimataçãozinha ao período de simulado. Então vamos lá, desafio 1. Temos aí uma questão. Questão 1 do simulado 1. Como pode ser observado na figura a seguir o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviço prestado a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que prestaram serviço há 19 anos para esse estado. Ok, então nós temos aqui, temos esse gráfico de pizza, certo? Temos aqui 30 servidores que estão aqui com 18 anos de serviço, 160 servidores que estão no cinzinha com 20 anos de serviço e não temos aqui essa região, a gente não tem o valor dos 19 anos, como a questão nos disse. Sabendo-se que a razão, questãozinha de razão, começou com gráfico, mas foi para a questão de razão. Do número de servidores que prestaram serviço há 20 anos. Então, a razão do número de servidores que prestaram serviço há 20 anos para esse estado e o número total de servidores desse grupo é de 2 sobre 5. Então, a razão é de 2 sobre 5 do número de pessoas que prestaram 20 anos de serviço e do número total. Maravilha! Maravilha. Continuando. Conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao Estado há exatos 19 anos são em número de... Então, ele quer saber os que prestam serviço há 19 anos. Maravilha. Então, temos aí uma razão, temos aí 3 espaços, temos aqui 2 valores, né? E uma razão. Vamos ver como que a gente pode analisar aqui essa questão. Belezura? Vem comigo então para o caderno, bora lá. Daí nos diz assim que a razão dos que prestaram 20 anos de serviço pelo total é de 2 para 5. Beleza? Então isso aqui que a questão nos passou. Quando a gente pega uma questãozinha de razão e proporção, se você já está acostumado com os nossos métodos das nossas aulas, aqui a gente vai, nessa razão, quando a gente está comparando um entre o outro, a gente faz 2 desenhos. Beleza. Então estamos aí comparando. Ele disse pra gente, vamos ver o que mais foi falado aqui na questão. Ele disse pra gente, aqui a gente tem a informação de que o total de servidores, vamos anotar aqui. Servidores com 20 anos, nós sabemos que são em 160. Servidores com 18 anos, são um total de 30. Beleza. Então, nós sabemos aqui que os servidores de 20 anos, que são os que estão aqui em cima,
são um total de 160. Então, a gente vai fazer aquelas 3 perguntinhas básicas. O valor que a gente tem é esse aqui, 160, que é o que ele nos passou. Quando se trata de razão, temos que fazer essas 3 perguntinhas. O valor que a gente tem, esse mesmo valor em quadrados. Quantos quadrados que ele representa? 2 quadradinhos. Então, quanto que vale cada quadradinho? 160 dividido por 2, 80. Cada quadradinho vale 80. Se cada quadradinho desses daqui vale 80, se cada quadradinho vale 80, então o que nós podemos observar aqui, ó? Que 5 quadrados vai ser igual ao quê? 5 vezes 80. 5 vezes 80 vai dar o quanto pra gente? 5 vezes 8, 40, né? Então, 5 vezes 80, 400. Logo, se o total é 400, a gente tem aqui 160 quadradinhos, né? 160 de 20 anos e 30 de 18 anos. Vamos ver o que a gente pode fazer, ó. 400 menos 160. Tem um aqui. 240. 240 menos 30. 210. O que sobrou para a gente foi 210. Logo, os funcionários, os servidores com 19 anos, serviço, são em 210 servidores. Belezura? Alternativa B. Alternativa B. Aqui, ó. Maravilha! Vamos lá para a próxima. Questão 2. Questão 2. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para o cargo A foi de 26 anos. Então, a gente vai tratar de média agora. Média aritmética simples. Então, ele falou dos aprovados, a média aritmética simples das idades dos 27 aprovados. Aqui. 27 aprovados. Em um concurso para o cargo A. Para o cargo A, foi de 26 anos. Beleza. Enquanto que a média aritmética simples, vamos mudar de cor aqui. Enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para o cargo B, no concurso foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses 2 cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi. Então, pegando todo mundo. Se a gente observar aqui, o que ele fala aqui, ó? Ele fala pra gente, então, que tem 27 aprovados, que em média tem 26 anos, e 23 aprovados, que em média tem 31 anos. É como se a gente tivesse 27 pessoas, todas com 26, e como se a gente tivesse 23 pessoas, todas com 31 anos. Vocês conseguem observar? Logo, a resolução dessa questão fica como? Vamos ver lá. A fórmula da média, como é que é? Média é igual à soma de todo mundo dividido pela quantidade. Ele disse pra gente que ele tem 27 aprovados com 26 anos, em média. E ele disse que tem 23 aprovados com 31 anos em média.
certo? Então, se eu tenho... Quando a questão fala que eu tenho 27 aprovados com 26 anos em média, quer dizer que a gente pode considerar assim, 27 aprovados com 26 anos e 23 aprovados com 31 anos. Sendo assim, essa média aqui acaba se tornando uma média ponderada. Então, a gente pode calcular da seguinte forma. Se você sabe que você tem aqui, ó, 20... Nós sabemos que nós temos aqui 27 pessoas que têm 26 anos, mais 23 pessoas que têm 31 anos. Se a gente soma a quantidade de pessoas de aprovados, ó, 27 mais 23, a gente vai chegar a quanto? Vai chegar a 50. Isso aqui é uma média ponderada, né? A gente tem os pesos, certo? E tem as quantidades. Maravilha. Continuando aqui. O que nós vamos ter? 27 vezes 26, vamos fazer no rascunho nosso. 6 vezes 7. 6 vezes 7, vocês lembram aí? 6 vezes 7. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15, 16. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4. 5. 2. 10 vai 1, 5, 6, 7. 702. Mais 23 vezes 31. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Soma aqui. 9, 10, 11. 7. 713. Isso tudo dividido por 50. Agora a gente soma esse trem aqui. 702 mais 713. 1415 dividido por 50. 1400 dividido por 50. Sobra aqui 41. Desce o 5. 50 vezes 8, 400. Sobra 15. Não dá para fazer, vírgula, 0. 3, 150, 0. Maravilha! Então, a nossa média geral é igual a 28,3 anos. Maravilha! Alternativa D. Olha aqui. Alternativa D da nossa questão aqui. Maravilha! Vamos lá para a próxima. Questão 3. De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Então, de um valor total. Beleza. De um valor total. A quarta parte. Vamos mudar isso aqui. Quarta parte foi destinada para o pagamento de compromisso A. Beleza. A metade
a metade do que não foi utilizado do compromisso A pagou o compromisso B. Beleza. E o restante, cento e tanto, foi depositado em um investimento. Beleza. A diferença entre o que foi investido, que é o finalzinho, e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é. Então, ele quer saber a diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o compromisso A. Maravilha. Então, vamos lá. Vendo isso daqui, a gente vê que é uma questãozinha de razão, né? Tem que metade, tem que valor total, a quarta parte, metade. Então, isso aqui é uma questãozinha de razão e proporção. O que nós temos que fazer quando se trata de questão de razão e proporção? Que a gente não tem o valor inicial. Quando a gente não tem o valor inicial, a gente tem que pegar e desenhar um esqueminha, uma estrutura. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Questão 3. Vamos desenhar essa estrutura para a gente. Então, primeira coisa, a gente começa ali pelo valor total, que a gente não tem. A gente não sabe o total. Daí a questão fala que a quarta parte, 1/4, foi para o compromisso A. 1/4 foi para o compromisso A. Como a gente viu agora há pouco, a gente vai desenhar isso aqui em chocolate. Então, nós temos aqui 4 partes, certo? E a gente sabe que 1/4 apenas foi para o compromisso A. O restante foi o que sobrou. Desse restante, a questão fala que metade do restante foi para o compromisso B. Então, nós temos aqui mais um desenho. Que é exatamente igual a esses 3 que chegaram, só que agora ele está dividido em 2. Então, esses 3 aqui, ó, ele veio aqui para baixo para a gente. Essa turminha aqui veio para cá, ó. E a gente sabe, agora que ele comeu, que ele usou metade. Maravilha. Continuando, ele fala que o restante, o que sobrou disso daqui, foi para investimento. Foi para investimento. E esse daqui nós temos um valor que foi de R$ 187,50. Beleza? Então, esse que restou aqui foi para o investimento. E é exatamente esse valor de R$ 187,50. Com esse esqueminha fica muito mais fácil de observar agora. O que nós temos? A gente não vai começar daqui de cima, como seria a forma mais fácil e lógica de se fazer. A gente começa de baixo para cima. Então, depois de ter estruturado, você consegue ter a visão de tudo. Agora a gente sabe, ó, que 187 corresponde ao que está aqui. Se um quadradinho é 187,50, 2 quadradinhos vai ser o dobro disso aqui. Então, aqui vai ser simplesmente, ó, 182 vezes 187,50. Vamos fazer essa continha de lado aqui, ó. 187,50 vezes 2. 10, vai 1, 14, 15, vai 1, 16, 17, vai 1, 2 com 3, vírgulazinha aqui. Então, nós sabemos aqui, ó, que esses 2 quadrados correspondem
a 375, que é exatamente o que tem nesses 3 aqui. Isso aqui corresponde a 375. Aqui a gente já pode fazer aquela nossa perguntinha, né? Qual que é o valor que a gente tem? O valor que a gente tem aqui, ó, para até ficar mais fácil fazer a conta, é 375, desculpa. Esse valor em quadrados corresponde a 3 quadrados, certo? Quanto vale um quadrado? Aqui a gente faz a divisão. 375 dividido por 3. Aqui 1. 7, 2. Desce o 5, 15, 5. Então, nós chegamos aqui, ó, a 125. Maravilha. 125 é cada quadrado. Se nós temos aqui 125 cada quadrado, o que a gente precisa saber? Na questão, pede para a gente comparar. A gente não precisa saber o total aqui. A questão pede para a gente comparar o que foi gasto no compromisso A, a diferença entre o que foi gasto no compromisso A e o que foi gasto no investimento. Se a gente pega esses dois valores, nós temos aqui 187,50 menos 125. Lembrando que em subtração, quando é subtração e a gente tem não tem a vírgula, deixa a vírgula alinhadinha, né? Bota aqui os zerinhos, que é o que vai fazer a diferença aí. 0 com 0, 0. 5 sobra. 7 menos 5, 2. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. 82,50. Alternativa B. Maravilha! Alternativa B. Aqui, ó. Belezura. Vamos aí para a próxima? Questão 4. Considere que o estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24 metros quadrados. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então é correto afirmar que a fazenda com 20 alqueires tem área equivalente em hectares a... Então, maravilha, isso aqui que a gente precisa. E aqui ele colocou duas comparações. Olha que interessante. Quando faz essas comparaçõezinhas, trata-se de questão de regra de 3. E em questãozinha de regra de 3, só que aqui a gente está usando, ele tá demonstrando mais valores. Então vamos montar aqui uma tabelinha e analisar as informações que estão sendo passadas aí nessa questão. Beleza? Então vamos lá. Questão 4. Questão 4. Que a gente tem então uma regra de 3, a gente tem algumas informações aqui, ó, o alqueire, hectare e metro quadrado. A gente sabe, a questão nos informou, que um alqueire equivale a 24.200 metros quadrados. Informou também que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. E a questão quer saber quantos que 200 alqueires valem em hectare. Beleza? Só que aqui a gente não consegue fazer, certo? Porque falta um valor aqui, a gente não tem esse valor, ou um valor aqui.
certo? Então a gente pode fazer pelas duas formas. A gente pode tentar achar quantos são 10 mil metros quadrados em alqueire e quantos valem 200 alqueires em metros quadrados. Então vamos pesquisar isso daqui. Vamos lá. Montando aqui, ó, a gente vai ter que remontar esse pedacinho da equação para poder conseguir fazer. Então vamos só montar ele aqui novamente aqui embaixo para a gente poder ficar com uma visão melhor. Então eu tenho alqueires, 24.200, 200 são quantos y? Regra de 3, nós temos duas modalidades sempre, que é a inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Nesse caso, se eu aumento o valor aqui, ó, com certeza vai aumentar esse valor. Então, uma regra de 3 diretamente proporcional, que a gente multiplica em cruz, em x, certo? Então, fazendo a multiplicaçãozinha aqui, nós temos y, né, vezes 1. Então, vai ser y é igual a 24.200 vezes 200. Y é igual, fazendo a multiplicaçãozinha, vai ficar 4, 8, 4, mais esses dois zerinhos aqui. Maravilha? Então, milhão. 4 milhões e 84 mil metros quadrados. Ó, vamos lá. Então, eu sei que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. E a gente sabe que um alqueire, né? Um alqueire, 200 alqueires, que é o que a gente quer encontrar, ele equivale a 4.840.000 metros quadrados. Aqui é aquele dos 200 alqueires que a gente está procurando. Isso aqui equivale a quanto em hectare? Essa é a nossa questão. Então, a gente vai fazer aqui a multiplicaçãozinha em x. Então, nós temos x vezes 10 mil, que é igual a 4.840.000. X é igual a 840.000 dividido por 10 mil. Aqui a gente pode fazer o famoso corta-corta, que é a simplificação. Se você não tem o nosso curso, lá no nosso curso eu explico certinho isso aqui. X é igual a 484 hectares. Beleza? Então, nós temos aí que 200 alqueires equivalem a 484 hectares. A alternativa... maravilha! A alternativa A. Belezura. Vamos então para a questão 5. O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados dia 27 de abril, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro pelas polícias do Estado de São Paulo. Beleza, então nós temos o gráfico ali, o enunciado muitas vezes não fala nada, então a gente vai direto para o gráfico aqui. O gráfico, nós temos esse gráfico, beleza. Ó, sempre que você vai ver um gráfico, você vê o título dele, né? Prisões efetuadas na polícia, Isso aqui já tá ok, são prisões efetuadas. Eu tenho aqui os meses de outubro e de setembro. Nós temos um gráfico em porcentagem. Bora aqui, isso é interessante. De 0 a 100. Nós temos aqui também o cinzinha, que é flagrante. E essa cor, o preto aqui, que é com mandado. Então, nós temos todas essas informações que são importantes de serem analisadas no gráfico. Isso aqui é basicamente uma interpretação de gráfico, tá certo? Temos todas essas informações. Aqui a gente não tem o valor absoluto, a gente só tem porcentagem. Quando a gente não tem valor absoluto, acontece o seguinte caso. Eu não tenho como saber quantas pessoas foram presas aqui em outubro. Eu não tenho como saber quantas pessoas foram presas em setembro. Então, acontece
um negócio muito engraçado, muito importante, na verdade, é que, por exemplo, em estatística, eu posso ter prendido muito menos pessoas aqui em flagrante, apesar do gráfico estar maior. Tá vendo? Ó? O cinzinho aqui, ó, ele tá maior do que esse cinza de setembro, certo? Só que, apesar dele estar maior, nesse mês, se eu aprisionei 10 pessoas, por exemplo, e nesse mês aqui eu aprisionar 100 pessoas, certo? Se eu aprisionar 100 pessoas, e se eu aprisionar 10 pessoas aqui, se eu aprisionei 10 pessoas aqui, ó, 10 de 100, aqui daria 80% aqui, então eu teria aprisionado 8 pessoas. Eu teria aprisionado 8 pessoas aqui. E aqui, se eu tivesse aprisionado 100 pessoas no total, 100% era 100, aqui nós teríamos aprisionados um pouco menos de 80 pessoas, seria entre 70 e 80 pessoas. Você percebe que aqui, ó, seria maior? Se eu tivesse aprisionado 100 pessoas, apesar da porcentagem ser menor, o número absoluto seria maior. Então, quando se trata de gráfico, o que eu quero dizer para vocês é que quando se trata de gráfico, a gente não pode comparar valores absolutos desse gráfico de cima com esse gráfico de baixo. Porque o que a gente pode comparar seria a porcentagem, mas não o valor absoluto. Eu poderia falar assim, em setembro, a porcentagem de pessoas aprisionadas em flagrante foi menor do que os valores de outubro. Isso aí pode comparar, isso é uma porcentagem. Mas eu não poderia falar assim, em setembro o número de pessoas aprisionadas em flagrante foi menor do que em outubro. Isso estaria totalmente errado, tá bom? Então vamos ver os enunciados aqui das alternativas, tá? Vamos ver o que as alternativas estão falando pra gente. Ela fala assim, o número, então a gente tem que encontrar aqui, ó, a verdade, tá? A verdadeira. O número total, posso falar número total? Não posso. Se estiver comparando os dois, não. O número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total de outubro? No número total. Eu não posso. Se eu comparo setembro e outubro com o número total, eu não posso. Essa aqui está errada. O número de prisões em flagrante corresponde a aproximadamente 125% do número de prisões com mandado em setembro. Prisões em flagrante e com mandado. Vamos ver aqui, ó. Prisões em flagrante e com mandado. Ele falou que isso aqui corresponde a 125% disso daqui. Olha, se a gente fosse considerar isso aqui, seria... Você consegue perceber, ó, tá dividido certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Tá vendo que aqui nós temos aproximadamente 4 partes, certo? E aqui nós teremos uma parte, correto? Ele fala, ó, o número de prisões em flagrante, essas daqui que estão em cinza, corresponde a 125% disso aqui? Corresponde a 5 vezes isso daqui? Não, né? Corresponderia ali a 4 vezes, certo? Corresponderia a 4 vezes isso daqui. Não a 5 vezes. Então vamos ficar de olho. Essa aqui, como é porcentagem, vamos deixar ela aqui penduradinha. Vamos dar uma analisada nas outras primeiro, antes de dar o ok nela. O número de prisões com mandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões com mandado feitas em outubro. O número de prisões com mandado feitas em setembro foi 5% maior do que o número de prisões com mandado feitas em outubro. Em setembro, o número de prisões foi 5% maior, aproximadamente. Ó, não temos o número exato aqui, não tem como a gente ter certeza aqui não. Essa aqui poderia até ser 25% maior que o número de outubro, prisões com mandado, né? Com mandado, beleza, pretinho, aqui. Poderia ser 5% maior, ok? Mas aqui, ó, vamos ver, ó, ele falou o número de prisões, olha aqui. O número de prisões. Não tem como a gente comparar os números, lembra? Se fosse a porcentagem, era uma coisa, mas ele fala o número de prisões. Número absoluto de prisões, não, mesmo que ele tenha convertido em porcentagem.
Número de prisões não tem como a gente falar. Se ele falasse a porcentagem de prisões com mandado foi 5% maior, aí a gente poderia até ficar na dúvida. Mas número não. Número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro? Olha de novo, o número de prisões flagrante em setembro e outubro. Não. Questões de porcentagem, elas vão brincar muito com isso, tá? Vocês estão vendo que a maior parte dos que estão errados aqui estão falando um número. Então ela já bate direto no conceito. Em outubro, o número de prisões com mandado corresponde a aproximadamente 25% do número de prisões com flagrante. Então, prisões com mandado e prisões flagrante em outubro. É no mesmo mês. Ele está perguntando se corresponde a aproximadamente 25% do número de flagrante. Então, o número de prisões com mandado são essas daqui. Deixa eu mudar de cor para não confundir nós. Com mandado são essas daqui. Ele está perguntando se as prisões com mandado correspondem a 25%. Então, ó, temos essas daqui. Temos aqui, ó, é exatamente um quadradinho, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Se vocês lembrarem, né, 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, corresponde, se eu fosse dividir isso aqui, né, num chocolate, tá certo? Considerando, o que ele está perguntando, ó? Em outubro, o comandado corresponde a aproximadamente 25% de flagrante. Se eu fosse separar isso aqui, ó, em dois pacotinhos separados, ó, nós teríamos aqui 1, 2, 4. Ó, essas daqui são as prisões em flagrante, tá vendo? E nós temos um quadradinho, que é essa prisão com mandado. Maravilha? Esse daqui, ó, vamos considerar, ó, se isso aqui fosse, considerando só o em flagrante sendo 100% aqui, tá? Nesse desenho aqui, ó, ele é 100% das prisões em flagrante estão aqui em cima, tá vendo? Se eu divido 100 em 4 partes, fica quanto para mim? 25 em cada uma. 25, 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Beleza? A gente costuma falar muito nas correções e nas aulas sobre essa questão do 25, do 1 quarto ser 25, do 3 quartos ser 75, né? Metade ser 50. Tá vendo isso aqui? Então, isso daqui, ó, é um quadradinho. Se vocês lembrarem das questões de razão e proporção que a gente fez, ó, exatamente 25, um quadradinho, que é o que nós temos de prisões em flagrante. Vou até pintar aqui, ó, prisões em comandado. Ele corresponde, minha pintura está que nem de criança, né? Corresponde exatamente a 25%. Tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Em outubro, o número de prisões com mandado corresponde a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Aqui ele comparou o número, mas ele comparou o número dentro do mesmo mês. Aí eu posso comparar. O número dentro do mesmo mês vai seguir a tendência da porcentagem daquele mesmo mês. Então ele está corretíssimo. Alternativa 5. Beleza? E é isso aí. Se você gostou dessa correção, já pega a próxima, corrige aí o de simulado 2 também e o 3 e vamos para cima. Vamos que vamos, bora gabaritar, hein? Se você tem dúvidas de matemática, se você tem qualquer outra dúvida assim, tem o nosso curso do Zero ao Gabarito, que vai te deixar capacitado, com certeza, para gabaritar a sua prova, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode preencher o formulário e mandar para mim, tá certo? Lá do pessoal que faz o curso do Zero ao Gabarito. E, concluindo aí os simulados, você tem outros simulados para fazer para ser aprovado na prova da PM, beleza? Tamo junto e bora gabaritar! Valeu!